Olá, meninos! Sejam bem-vindos à filosofia sobre o pensamento. Exatamente! Nós vamos estar falando sobre o tema decidir sobre ideias, ou seja, sobre aquilo que você pensa. Mas aí nós vamos pensar um pouquinho, né? Será que os pensamentos que você pensa são realmente seus? Será que você pensa por si mesmo? Será que os pensamentos que você chama de seus podem ser realmente considerados só seus? Então agora para pensar um pouquinho agora, fica numa posição bem confortável e tenta pensar no seguinte: o pensamento que você está tendo agora, ele é seu ou alguém já pensou ele antes? Muito bem. Né? Aí a gente para poder pensar um pouquinho. Lembra que no mês passado nós falamos sobre liberdade, né? E aí nós chegamos a algumas considerações importantes. Por exemplo, será que eu posso escolher entre ter 1,60 m ou 1,80 m? Então nós descobrimos que algumas limitações nossas nos impedem de realmente sermos livres. Mas e os nossos pensamentos, né? Será que eu posso pensar o que eu quero? Eu posso expressar o que eu penso? Né? Será que realmente eu sou livre para expressar aquilo que eu estou pensando? Será que aquilo que eu realmente estou pensando é meu? Não teve influência das pessoas? Não teve influência da mídia? Né? Hoje nós vivemos rodeados de muitas informações. Né? E aí, às vezes, a gente acaba criando um pensamento, né? E esse pensamento tem como base as diversas informações que nós recebemos durante o dia. Então, esse é o tema que nós vamos estar trabalhando esse semestre. Depois de você pensar sobre essas questões, você lerá a página 3 e 4 do seu livro. Lá na página 3 tem duas obras, né? Nós temos aí uma obra do Magritte, do René Magritte, né? E um poema da Helena Collodi. Então você vai analisar a imagem com o poema e vai responder a questão que está proposta naquela página. Na página 4, você vai ler um outro poema, vai pensar sobre esse poema e também registrar, né, a conclusão dos seus pensamentos. Depois de você responder a página 4, você vai para a página 5, onde tem a hora de filosofar. E aí tem algumas questões que nós vamos pensar sobre elas agora. É possível alguém ter pensamentos que não apresentem qualquer relação com ideias de outras pessoas? Né? Será que o meu pensamento, né, aquilo que eu estou falando agora, do que eu estou pensando, será que já não teve influência de uma outra pessoa? Pensamentos podem ser totalmente copiados? Né? Às vezes a gente pega a ideia do outro para fazer um trabalho, a gente pega a ideia do outro para fazer uma roupa, a gente pega a ideia do outro para fazer um corte de cabelo, a gente pega a ideia do outro para fazer uma maquiagem. Né? Então, eu quero saber o seguinte, os pensamentos, eles podem ser, né, copiados? E a outra pergunta mais interessante, olha, pensamentos são propriedades de alguém? Né? Então eu estou pensando aqui, né? E de repente alguém, aí depois eu expresso o que eu pensei, aí a outra pessoa fala, mas eu estava pensando nisso antes. Esse pensamento é meu. Né? Será que o pensamento, ele pode ser propriedade de alguém? A outra questão, um pensamento pode ser coletivo? Né? Um pensamento só, ele pode ser coletivo? Todo mundo pode ter pensado um mesmo pensamento? Existem pensamentos melhores do que outros e mais completos? A outra questão, é necessário pensar sobre o pensar? Né? Então, sim, às vezes nós ficamos pensando e analisando aquilo que nós estamos pensando. Quando você olha o céu, por exemplo, você vê as nuvens, né? Elas estão em movimento. Parece os nossos pensamentos, né? Estão sempre em
movimentos. Então aí vocês vão responder, né, a página 5 também, depois da hora, né, de filosofar. E depois vocês vão ler o tópico que está aí, expressar pensamentos e ideias. E observe que nós temos duas imagens bem, né, chocantes na página anterior, né? É a imagem de uma pessoa que está com um zíper na cabeça, né? E a outra pessoa que está com um sapato, né? Tipo uma bota na boca, né? Então, olha só, expressar. Isso lembra de expressar, né? A pessoa que está com o zíper pode ser considerada uma pessoa que ela está fechada tanto para receber novas ideias, como para expressar as suas ideias, né? Então, tem muitas pessoas que são assim. Ela não expressa, ela não gosta de também aceitar as novas ideias dos outros, né? E ela está fechada para as novas ideias. Né? E na outra imagem tem uma pessoa com um sapato na boca. Ou seja, pode representar uma pessoa que não pode expressar o que ela pensa, não pode expressar suas ideias. Tá? Então vocês vão analisar e fazer o que está se pedindo nessa página, certo? E depois vocês vão estar fazendo também, né, a página 7, tá, do livro de vocês, fazendo a leitura, Diálogo e Liberdade, certo? Então tá bom, pessoal. Pensem um pouquinho sobre o seu pensamento, sobre suas ideias, tá bom? E até o próximo encontro.